Pastor Ezequiel, o senhor quer falar alguma coisa? Podemos passar direto, pastor? Pastor Alain Brizotti, é com o senhor então na sequência. Muito obrigado, tome seu assento, querido. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. É o texto que nós vamos tomar como base hoje da nossa reflexão, que na sua apostila aí vai estar a partir da página, se não me engano, 21. Liderança em tempos de crise, o desafio urgente da ética ministerial. E como hoje é o último dia do nosso seminário, então eu pressuponho que dá para servir um caldozinho um pouquinho mais forte, amém, irmãos? Né? Louvo a Deus por esse dia, por estarmos aqui. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez ao pastor Ezequiel, pastor Sérgio, os pastores aqui da igreja. Obrigado pelo carinho, a forma como me receberam, a minha equipe aqui. Que Deus continue abençoando. Obrigado, pastor. Amanhã ainda tem mais um pouquinho, só que aí já é outro viés, né? E essa noite eu tenho certeza de que Deus vai falar conosco de uma forma muito impactante. Amém, irmãos? Assim, deixa eu dar um alô aos amigos e irmãos que estão assistindo online. Minha esposa estava sempre online, hoje ela está na nossa igreja, não vai poder assistir, mas eu tenho um grupo de amigos, alguns alunos também, lá em Vitória, Serra, no Espírito Santo, pastor Alex Vieira, meu amigo, está sempre acompanhando a gente. Onde a gente está, eles estão online, é benção. A igreja se envolve com Deus onipresente, onipotente, onisciente e agora online. É muito bom, a gente fica tudo linkado, muita benção. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, acharam? Versículos 1 a 5, irmãos, esse para mim é um daqueles textos da Bíblia belíssimos, carregado de emoção. Tanto é que é um texto que se transformou numa mensagem, que depois virou um livreto, que está lá na porta. São as últimas palavras de Paulo. Tem um peso muito grande isso aqui. Por isso que eu quero que antes que você leia, preste atenção nisso. Paulo aqui está numa cadeia, não tem absolutamente nada, vai pedir até uma capa, porque nem isso ele tem. Ele está abandonado, esquecido por um monte de gente que estava perto quando ele estava muito bem, mas agora que ele está na cadeia, sumiu todo mundo. Daqui ele não sai mais a não ser para a morte. O maior missionário que a igreja teve notícia, o maior plantador de igreja da história da igreja, um dos maiores teólogos de todos os tempos, uma mente brilhante, extraordinário, homem de Deus, termina na cadeia, sem nada, passando frio. Não tem nada a ver com o sucesso que se mente nas igrejas de hoje. É esse homem que escreve essas palavras a Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É um texto extraordinário. Alguns textos de Paulo eu acho que não precisava nem falar nada depois. Tem certos textos de Paulo que são carregados de uma espiritualidade, um serviço muito grande. Eles falam por si. São textos que vêm cheios de envolvimento missionário profundo. Texto de um mergulho na prática missionária da igreja. Acredito piamente que esse texto aqui é um daqueles que brotaram de um encontro genuíno, com tudo aquilo que estava pregando, todo o passado de Paulo, com todo o futuro projetado em Deus. Não é por acaso que
desenvolver do texto, lá na frente, ele vai dizer frases espetaculares. Vai trabalhar com um ponto de vista muito forte, falando sobre combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé, permanecer. Nós vivemos hoje num século dos impermanentes. Pouca coisa dura muito. Muita volubilidade, gente muito volátil, gente que não cria raízes, não tem um legado, não deixa referência, não deixa marcas na história. Paulo é um indivíduo que fecha a sua vida, deixando como marca tudo que viveu, tudo que escreveu, tudo que disse. Por exemplo, quando ele está com os anciãos da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, é um dos textos mais extraordinários da Bíblia, e um texto que me marcou muito, faz parte da minha chamada ministerial, quando ele junta com esses discípulos, anciãos da igreja, e diz: olha, vocês sabem como eu me movi entre vocês todo esse tempo. Eu preguei e insisti com vocês na casa e fora das casas. Eu trabalhei com vocês pela verdade. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis surgirão dentre vós e não pouparão o rebanho. Eu trabalhei por vocês, eu preguei a palavra, andei com vocês, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Era um homem que vivia o que pregava. Eu só quero viver o que prego, irmãos, e pregar o que vivo. Eu quero que essa noite para nós seja uma conversa, amém, irmãos? Vamos conversar, de coração para coração, gente salvo falando com gente salvo, e a gente vai ver o que o Espírito Santo faz no final, amém? Vocês ainda acreditam que Deus é aquele que não precisa gritar para mover o mundo? Ainda acredita que Deus é aquele que move profundamente nosso coração sem apelar para emocionalismos desalmados? Ele é um Deus de verdade, nunca das ilusões, seduções e maquinações que a gente cria. Se não me engano está na página 21 aí, é isso? Eu coloquei aí a interpretação rabínica e o dilúvio, as lágrimas de Deus. Os rabinos, presta atenção nisso, os rabinos dizem que Deus insistiu tanto com o homem, porque Deus ficou chocado, coração ferido, de ver a sua amada criação, aquilo que ele desceu para com as mãos fazer, porque tudo que Deus cria no Gênesis, no Éden, tem a ver com palavras. Deus é um Deus da linguagem, tanto é que Jesus é o verbo, palavra falada. Então ele começa, haja, e a coisa existe, é um convite. Você pode fazer isso sentado, haja luz, e a luz acontece. Haja separação entre o dia e a noite, e a coisa acontece. A água vem até aqui, daqui não passa, também acontece. Só que na hora de fazer o homem, a coisa muda de figura. Desçamos e façamos. Causa tempo, implica reação. Põe a mão na massa, tem digitais, tem envolvimento, relacionamento, acertar o processo, criar um indivíduo, dar o nome de Adão, Adamá, terra, Dan, sangue. O homem de sangue vem da terra. Ele cria o homem, faz, sopra no homem, ou seja, dá de sua intimidade. O sopro vem de dentro para dentro do outro. Todo esse processo é criado, é feito, leva tempo. Faz a criação, a coisa vai fluindo e ela vai se afastando de Deus. Isso choca o coração de Deus, ele insiste com o homem não volta. Aí os rabinos dizem, aí Deus chorou. E suas lágrimas encheram a terra e a gente chama isso de dilúvio. Mas na verdade foram lágrimas de Deus. Deus sempre chora quando o caos atinge o homem. Eu vou ser sincero aos irmãos, acredito que hoje Deus olhando para a igreja brasileira, Ele chora. Paulo já avisou lá que há muitos entre nós que dormiam naquela época. Esses que dormiam naquela época já morreram dormindo. Nós estamos precisando hoje, o mais rápido possível, sermos alcançados por essa sensibilidade divina, para deixar o coração de Deus fazer ressonância com o nosso, e a gente ter o mesmo quebrantamento que atinge o coração de Deus. O Deus da Bíblia não é um ser distante, celestial, passivo, longe. Ele não é um ser de irritabilidade sentado no mundo regendo o cosmo. O Deus da Bíblia é passional. Escuta o que eu vou dizer. Principalmente no Antigo Testamento, ele é todo passional. Ele se ira com o povo, ele briga, ele fala, não vou com esse povo não. Depois ele volta atrás e vai com o povo, sabe? É um Deus de insistências relacionais. É um Deus que não desiste do povo. Aparece com tudo quanto é lugar que o povo está. Se o povo está lá, Deus está junto. Um Deus que está sempre perto do povo, a todo momento. Uma santa insistência com as nossas burradas. Eu acho espetacular o jeito que Deus se relaciona no Antigo Testamento.
Aí em Cristo a coisa permanece exatamente igual. Ele é capaz de chorar, ele é capaz de se envolver com gente. É o único herói da literatura a se preocupar com mulheres grávidas. Ele pensa em gente, trabalha com gente, não está montando uma peça. Jesus escolheu 12 discípulos e dá uma olhada no naipe dos caras que ele escolheram. Eles passam a noite inteira orando, ele é Deus, aí ele se levanta, vem uma multidão, dentre a multidão ele escolhe Judas, o indivíduo que tem a ficha mais queimada da história, Mateus, que é um cobrador de imposto publicano odiado pela cultura judaica, Pedro, que paga imposto e paga reclamando, e os dois vão viver no mesmo grupo. Aí você tem Simão Zelote, que era partido extremista da época, uma espécie de infiltrado do grupo, um indivíduo que é quase um terrorista e faz parte do grupo, quer tomar Roma pela base do sangue. Você tem Tomé, que só acredita se estiver vendo, um grupo completamente estranho, esquisito, absurdo, cheio de problema, de crise, de pecado. Em outras palavras, Jesus não veio ao mundo fazer uma seleção, veio fazer escolhas humanas. Se eles serviram, eu sirvo. É um Deus que trabalha nesses sentimentos, no envolvimento natural humano com a gente. Eu quero que aqui hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, você saia daqui livre para uma coisa. Deus te ama e te aceita aqui como você é, exatamente como você é. Deus não procura o santo que você finge ser, Deus não procura o perfeito que você acha que é. Deus procura o humano frágil, pequeno, complicado que você é. Enquanto a gente não entender isso, vai ficar com paranoias de igreja. Enquanto a gente não entender isso, vai ficar querendo cercear as pessoas dentro de seus movimentos. Vai ficar projetando nelas defeitos que a gente oculta em nós. Psiquismo desalmado. É a síndrome eterna de Marta. Senhor, não te incomoda Maria aí com o Senhor? Não incomodava Jesus, mas incomodava ela e muito. Então ela projeta os incômodos dela sobre Jesus. Até hoje a gente faz isso. A síndrome do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo chega para o pai e fala: esse teu filho aí, não é mais meu irmão, é teu filho. Esse teu filho aí, ele gastou todo o teu dinheiro com as prostitutas. Só que a Bíblia não diz que ele gastou com prostitutas. A Bíblia diz que ele gastou vivendo irresponsavelmente. Quem fala prostituta é o irmão. Isso é psicologia, desejo sublimado. O sonho dele era conhecer uma prostituta. Nunca teve coragem. O irmão foi, ele jogou os pecados dele na conta do irmão. Até hoje tem gente que faz isso. O sonho dele é tomar uma cerveja, ele nunca toma. Ele passa no bar, vê o irmão tomando tubaína, ele chega para o pastor e avisa: pastor, eu vi, era Skol. Chega, vem babando. É ou não é? Nós somos gente assim, complicada. A gente projeta as nossas crises para nós nos outros. Enquanto a gente não entender que Deus trabalha com humanos, e que humanos são frágeis, são complicados, tendenciosos, pecadores, que erram todo momento, a gente não vai aprender. É por isso que Jesus falou: eu vou, mas eu vou enviar para vocês um consolador. É consolo porque a gente vai passar a vida inteira chorando, irmão. A vida inteira caindo, se arrependendo, levantando, pedindo colo. E ele a vida inteira ajudando e consolando, porque foi para isso que ele veio. Para consolar, para ensinar, para exortar, para levar a igreja até a Cristo. Eu coloquei aí uma igreja, colocou um anúncio na internet: precisa de pastor. Olha que interessante, precisa-se de pastor. Aí alguém resolveu fazer o currículo do apóstolo Paulo e mandar. Imagina, sou formado em teologia, falam muito bem grego, hebraico, aramaico, latim também, tenho cidadania italiana. Aí colocou embaixo: só que eu já fui preso algumas vezes, em quase todas as cidades que eu passei, fui parar no tribunal. Já fui deixado meio morto umas 4 vezes, apedrejado umas 2. Cancelaram o currículo do apóstolo Paulo. Ele simplesmente não foi contratado. O apóstolo Paulo não tem cacife para as nossas igrejas todas tecnológicas de hoje. Aliás, eu estava pensando esses dias, nas nossas igrejas de hoje, o pessoal da Bíblia não ia ter vez. Davi não ia chegar nem perto de ser pastor nas nossas igrejas hoje. Ele era irritante demais, ele era bravo demais. E os irmãozinhos de açúcar de hoje não iam aguentar Davi de jeito nenhum. As mensagens de Paulo iam matar a gente do coração, porque Paulo se arrastava tanto nas mensagens que Eutico caiu da janela e morreu, imagina. O estilo Pedro de ser, a gente não ia gostar nunca, irmão. Você vacilou, ele arrebenta com a espada. Você acha que Pedro era tão bom que ele conseguiu cortar a orelha de um cara de noite no jardim? Ele mirou, foi na cabeça, que ele errou, graças a Deus. Deus também atinge os erros da gente, né? A igreja, o povo da Bíblia não teria vez nas nossas igrejas hoje. Nós somos muito, mas muito mais, entre aspas, perfeitos do que eles. A gente não erra, a gente é tremendo, a gente canta demais. Nós temos todo um esquema que funciona muito bem. A gente tem tudo melhor do que eles, só que a gente não tem o que eles tinham, chamado graça de Deus. A gente está perdendo isso aí, ó. Capacidade de estar perto dele, de ter intimidade com Jesus, de estar próximo dele o suficiente. Esses dias eu estava olhando uma coisa na Bíblia que me assustou, presta atenção nisso. Se fôssemos hoje, Jesus chega com os discípulos no jardim, aí ele fala assim: ó, eu vou orar ali no canto, vocês ficam orando aqui. Lembra disso?
Aí Jesus ora lá um tempo, ele se levanta e vai ver os discípulos. Quando ele chega os discípulos, o que eles estão fazendo? Dormindo. E a gente hoje fala, misericórdia, Jesus, a gente dorme em 2 horas de culto. Imagina num jardim escuro, ia dormir também, é ou não é? Aí eles estão dormindo. Só que Jesus está numa preparação para encarar a cruz. Se fosse hoje, com esses pregadores de sucesso que a gente tem hoje, com essa mentalidade que entrou nas igrejas hoje, que todo mundo na igreja é super-herói, X-Men, Mulher Maravilha. Sabe o que eles diriam? Diriam, Jesus está errado. Eles diriam isso hoje, Senhor, só de imaginar a cruz ele já está sofrendo desse jeito. Faz igual os discípulos, estão dormindo tranquilo. Quando chegar eles encaram. Só que é o contrário. Na hora que a cruz chegou, vazou todo mundo. Quando a cruz chegou, Jesus estava sereno e tranquilo para encarar. Sabe por quê? Porque quem ora antes, vence depois. Quem dorme antes, foge depois. Como é que se encara um processo de Deus? É preciso entender antilógicas divinas. Como é que Deus anda com a gente? O que é andar com Deus? Viver uma ética ministerial séria, equilibrada, onde eu possa ser chamado de sal e de luz. Uma coisa que mais me encanta hoje na igreja é ver que, apesar de todos os problemas que nós temos como igreja, de todas as crises, de todos os defeitos, Deus insiste com a igreja. Deus continua levantando gente, chamando gente, abençoando gente. Deus continua vindo aos nossos cultos. Isso é tremendo. Irmãos, era para a gente fazer muita festa e muita alegria, porque Jesus ainda vem. Ele ainda vem aos nossos cultos. A gente falta mais do que Jesus. Ele vem. É ou não é? Quer ver uma coisa tremenda? Olha o que eu coloquei aí. Alfonso Lopes Quintás, um filósofo espanhol, disse que hoje nem tudo está perdido, mas tudo está ameaçado. É ou não é? Tudo hoje vem com categorias complicadas. Você não sabe direito se a coisa vai fluir ou não. Você fica sempre naquela defensiva, estranho. Nós estamos vivendo numa sociedade que ela fica sempre em estado de alerta. Qualquer coisa pode ser um perigo. É por isso que hoje a gente já vence meio que ressabiado. Você já viu como é que a gente faz quando vai contar um testemunho? Já fica meio ligeiro assim, porque como disse Gianni Vattimo, todo gênio projeta uma sombra chamada inveja. Toda luz projeta sombra. A vitória só cabe um no pódio, é ou não é? Por isso que os antigos diziam, não grite alto a tua vitória, porque a inveja tem o sono leve, acorda fácil. É difícil viver nesse processo, num tempo de ameaças constantes. Você quer ver uma coisa? Tem gente, por exemplo, que ele não pode ver ninguém na igreja brilhar, ser usado por Deus, alguma coisa do tipo, que deflagra dentro dele um processo de ira que deixa ele mesmo irreconhecível. É estranho isso. Plutarco escreveu que a inveja é como os olhos que se irritam diante de tudo que tem brilho. Sabe de onde vem a palavra inveja? Da junção de 2 termos latinos. Pode ser um prefixo de penetração, daí intensidade. Invidere, aquela penetração do olhar. É o indivíduo olhar para você com tanto ódio que fica lançando facas do olho. Só que essas facas não te atingem, mas perfuram os olhos dele. O olho incha, daí olho gordo. Invidere, o indivíduo que tem uma perfuração de visão. Ou também pode ser a negação, não vê. Vê, mas não enxerga. É cego na alma. Portanto, se você estiver olhando para sucesso de qualquer irmão seu de óculos escuros, é porque a inveja já te pegou. Porque quem está em Cristo olha para qualquer um, quando a luz brilha, ele fica em paz, porque a mesma luz está brilhando nele, então ele está livre para adorar a Deus pelo sucesso de qualquer um. Eu coloquei aí, a ética ministerial em toda a sua essência. É nosso grande desafio numa sociedade onde o orgulho foi santificado. A humildade virou defeito, o orgulho virou virtude. Uma das questões mais urgentes da ética ministerial é a seguinte, presta atenção nessa pergunta. De longe, o que Deus vê em nós? De perto, o que Ele encontra? Você já percebeu a chamada desfragmentação de visão? Perspectiva? De longe parece uma coisa, de perto é outra. Há muita gente que honra Deus de longe, seguem a Jesus de longe, ficam nas periferias da fé, ficam na margem, na tangente, nunca vem para o centro, nunca vem para mergulhar, para a profundidade. Quando Jesus vai lidar com os discípulos, ele vai usar o barco de Pedro para pescar, ele diz uma frase tremenda, vá para onde as águas são mais fundas. Todo envolvimento com Jesus sugere profundidade, a busca da profundidade. E aqui eu tenho que abrir um parêntese terrível, para dizer que um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é um negocinho chamado preguiça, já ouviu falar? A preguiça atrapalha todo e qualquer processo de profundidade. Os rabinos dizem que o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. Porque nem o diabo imagina alguém sem fazer nada. Imagina, que até ele faz alguma coisa.
Os rabinos dizem que se você deixar um livro aberto em cima de uma mesa, até o vento vai virar a página, só o preguiçoso não consegue ler. Aí eu lembro de um irmão que falou para mim numa igreja que eu fui, falou, pastor, eu não consigo ler, eu tenho um problema com isso. Quando eu vou ler lá, eu começo a dormir. Aí eu falei, como é que você faz para ler? Eu sento lá, coloco umas almofadas, suquinho do lado, deito assim, começo a ler. Eu falei, meu irmão, isso é um convite a Morfeu com todos os deuses do sono. Pega a cadeira mais dura da sua casa, no lugar mais desconfortável e vai ler. Força seu cérebro hoje, ele vai te agradecer amanhã. Eu sei que a graça de Deus está em mim, mas ela está usando o que eu tenho. E eu não vou conseguir lembrar, o Espírito não vai me fazer lembrar aquilo que eu nunca vi. Lembrança pressupõe um reencontro com memórias. Eu só posso lembrar aquilo que li. Nós temos irmãos que gastam uma fortuna com Coca-Cola, com bobagem, mas não gasta com livro. E eu vou dizer uma coisa para você. Você, olha para mim, você que compra livro, que investe em livro, não empreste. Repete comigo, livro não se empresta. Quando empresta, não volta. Quando volta, não presta. Aprende isso aí. Livro não se empresta, quando empresta, não volta, quando volta, não presta. Porque tem irmão que ele é ladino espiritual, malandro da gospel. Ele não compra nunca, ele pega o de todo mundo e arrebenta com o livro, enrola todo. Depois te devolve, nem você reconhece o livro. Lembra disso? Porque quem não dá valor para livro, por que vai valorizar o seu? Não empreste. Se você quiser, até compra um para ele. Mas não empreste. Invista em leitura. Sabe por que investir em leitura? Porque ela areja as ideias. Eu vou dizer uma coisa muito séria aos irmãos. Tem irmão que fala, irmão, não preciso ler não. Se você não precisasse ler, Deus não te mandava uma Bíblia. Ele mandava um bilhete para você ou um Twitter. Se Deus mandou uma Bíblia para você, Ele quer que você leia. Todo e qualquer cristão tem uma biblioteca, porque isso aqui não é um livro, são 66. Só aqui dentro, você já tem uma biblioteca na mão. Vai ler, irmão. É por isso que tem tanto crente que quando o testemunho de Jeová chega na porta que bate palma, ele fica disfarçando assim atrás da cortina. Falando para filho, né? Mentirazinha gospel. Porque ele não tem conteúdo. Ou seja, tem coisa pior do que você dar oportunidade para o irmão na igreja e ele ficar encebando 1 hora em cima daquele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. Então, o meu pastor é o Senhor, nada me faltará, meia hora. E você fala, meu Deus do céu, eu sei, irmão, já entendi. Não tem nada pior do que você estar naufragando em águas rasas, morrer afogado no tanque. Vai para a palavra, pelo amor de Deus, mergulha fundo, busca, porque o Espírito Santo ilumina a mente do estudioso. Você não precisa cometer suicídio intelectual para abraçar a fé. Você só precisa se aprofundar. Quanto mais se aprofunda, mais você entende uma verdade tremenda da graça de Deus. Quanto mais raízes na profundidade, mais frutos no topo. Amém? Olha o que eu coloquei aí, ó. Como disse Arnold Lowe, não há cores neutras na ética cristã. Ou seja, tudo nela é definido. Ed Robinson disse que a ética cristã não contém nenhuma partícula de joio. É trigo puro. Ética cristã é não mistura. É viver verdade. É entender de uma vez por todas que como desafio maior dos obreiros de hoje, do século 21, é se manterem íntegros, puros, verdadeiros. Que saibam quem são, se definam. Com identidade, com moral. Identidade não tem a ver com roupa, tem a ver com aquilo que a roupa encobre. É isso que é a identidade da fé. Aliás, tem uma coisa que é terrível. Ainda tem gente que ele tem aquela mentalidade assim, ó. Fulano é cristão porque ele é aquele robozinho que todo mundo conhece, sabe? Ele não consegue ser cristão pelo brilho dos olhos, pelo jeito como se porta, pelo linguajar com a família, por ser uma esposa tremenda, um esposo maravilhoso, um pai abençoado, uma mãe santa. Ele acha que ser cristão é ter todo quadradinho, ajeitadinho no esquema, que é para você bater o olho e reconhecer pela lente da etiqueta, não pela lente da graça, porque ele confunde ética com estética. A ética vai além da estética. Porque na estética o diabo pode vir transformado de anjo de luz e você levar para casa com um pacote divino. McDonaldização de Deus. Mas quando você mantém os olhos em Cristo, ele pode vir do mais bonito possível. Você percebe o mau cheiro da glória e permanece em Cristo. Entendendo que o seu Deus tem uma graça que te liberta. Não é a estética da glória, não é a invenção maligna da beleza, é a beleza da graça, aquela que fica quando nenhum tipo de coisa vem junto, nenhum tipo de bagagem, nenhum tipo de imposição, é verdadeira. O que nós mais carecemos na igreja de hoje chama-se discernimento. Eu vou dizer uma coisa para você, que é para você nunca mais esquecer do discernimento. Olha para mim aqui, ó. Você conhece alguém que nasceu sem nariz? É raro, é ou não é?
Geralmente todo mundo tem. Por mais que você não goste do seu, você tem. Não é não? Agora imagina comigo, crente geralmente come, que é uma benção, não come? Imita o mestre. Jesus, a coisa que ele mais fez quando ressuscitou foi comer. Agora olha que incrível, imagina que você está com aquela fome terrível, fome de crente, pensa na fome de crente. Você está com aquela fome de crente assembleano, pentecostal, aí você vai no restaurante, e o garçom passa assim por você, com aquela bandeja, e vem aquela fumacinha, sabe? Aquela fumacinha ali é milagrosa, ela consegue juntar todos os ingredientes nela, é tremendo, não é? Quando ela passa aqui pelo seu nariz, sabe o que ela faz? Ativa um mecanismo fantástico. O nariz manda uma mensagem para o cérebro, se prepara, vai ter festa. Irmão, na hora, seu corpo inteiro obedece. Você tem uma certa dormência, já procura um lugar para sentar, começa a salivar, até a pupila dilata, você tem uma diminuição no ritmo sanguíneo, ritmo cardíaco, você procura um lugar para sentar, já se prepara, pega a garfo e fica ali, ligadão. É ou não é? Agora olha para mim. Vem aquele pratão na sua frente, aí você pega o garfo e vai naquele pedação de carne, sabe? Que crente é carnal nessa hora. Você vai naquele pedação de carne e puxa. Se sair uma fumacinha dizendo que aquele pedaço está estragado, ela vai passar pelo seu nariz e ela vai ativar um sistema que é violentamente oposto ao outro. Se o outro te colocou para baixo, ele te joga para cima. Porque ele vai deixar seu corpo inteiro em alerta, intruso à vista, não deixa entrar. E olha, sinceramente, se você comer, vai sair, é ou não é? E olha que daqui para baixo o mecanismo faz para descer. Só que a coisa é tão violenta que ela reverte e joga para fora. Isso aí chama-se discernimento. O discernimento é uma espécie de nariz espiritual no corpo de Cristo. Ele sente fragrância de pecado, de inveja, de calúnia, de fofoca, joga fora, para que o corpo tenha saúde e a igreja permaneça fiel, adorando a Deus. Está faltando o nariz sagrado para captar as fragrâncias divinas, o bom perfume de Cristo. Nós vivemos hoje um tempo de gente que já não consegue sentir cheiro de mais nada. Perderam a sensibilidade, não tem olfato. Não estão vivos, eles fazem parte de um movimento religioso que é fácil de entrar e sair, porque massa gera massa, é princípio sociológico, mas o corpo de Cristo é diferente, não tem a ver com cabeças, não tem a ver com multidão sem face, tem a ver com encontro, relacionamento, andar com Deus, amar a Deus, viver com Deus e jamais imaginar a sua vida sem o sentido de Deus. É recusar-se a andar sem Deus, que a gente faça isso aqui essa noite, amém? Vamos para o texto aí, ó. Vamos analisar algumas das áreas onde a ética ministerial precisa urgentemente ser repensada. Primeiro, desafio da ética comportamental. Presta atenção nisso aqui, ó. Carlos Heitor Cone, ele disse o seguinte: ou mantemos o espírito alerta, senhor da carne, ou teremos a carne como senhora do espírito. Manter a carne como senhora do espírito é um tiro no pé. É terrível. Porque se a carne for senhora do espírito, ela vai causar sensações, ilusões. E você tem aquela sensação de ser extraordinário, quando na verdade é cortina de fumaça. Gente que faz um movimento muito grande, é o estilo de Uzá. Uzá era filho de sacerdote, só que ele inventou de carregar a arca num carro de boi. Que por incrível que pareça, era uma invenção dos filisteus, que tinham acabado de roubar a arca. Olha o que ele raciocinou, qual que é a nova tecnologia do momento? Uzá é um indivíduo antenado, é o cara que está ligado no que está acontecendo ao redor. Então ele pensou assim, o que está acontecendo de novo aí na tecnologia do momento? O que é o novo aí? Ah, o novo é carro de boi, negócio novo, legal. Aí ele pensou assim, quer saber? Esse negócio de ficar levando arca no ombro de um monte de levita, anda e canta, isso dá um trabalho. Vamos jogar em cima do carro de boi, tranquilo, tecnologia. E olha para mim aqui, seja sincero, levar a arca num carro de boi não é muito mais rápido, prático e até seguro do que no ombro dos levitas? É ou não é? Só que é impessoal, e Deus não usa coisas, Deus usa gente. Deus não tem compromisso com sistema, esquema, nem programa. Deus tem compromisso com homens e mulheres. Aleluia. E a arca simbolizava ali, ó, a presença de Deus para Israel. Agora olha para mim. Na mentalidade de Uzá, ele pensa assim, Deus está nessa caixa aí. E eu estou levando Deus aqui num novo modelo. Rompi com essa tradição, esquema complicado, e estou levando um novo modelo. Deus está na caixa sob minha responsabilidade. Olha o raciocínio mortal. Só que ele não contava com uma coisa: até quando você está fazendo a obra de Deus, se prepare, porque alguém sempre tropeça. Os bois tropeçaram, a arca vai cair, ele pensa, Deus vai cair, mas eu não vou deixar, eu vou ser o homem que vai impedir Deus de cair. Morreu na hora. Que é para a gente ter uma certeza: ninguém aqui cuida de Deus, Deus é quem cuida de todos. Não é você que manda em Deus, Deus é quem manda em você. Deixa eu provocar, olha para mim. Você acha realmente que Jesus é obrigado a vir aqui hoje só porque a gente veio?
Você acha mesmo que Jesus tem que vir aqui porque a gente veio? Não, Jesus disse que quando tiver 2 ou 3, eu estaria no meio deles. Ele disse. Mas ele disse que ele estaria, implica a vontade, se ele quiser ou não. Mais do que isso, se eles estiverem reunidos em nome dele. É condicional, não é? Sabe por que Jesus vem por nós estarmos aqui? Porque ele sabe que no meio de uma massa sempre tem gente honesta. Por isso que ele jogou 2 ou 3. É sempre menor, é sempre pouco. Não é muita gente. Não é todo mundo, não é multidão. Eu não tenho mais as antigas utopias de achar que a multidão vai ser tocada pela palavra e todo mundo vai sair tocado. Eu sei que às vezes, numa igreja desse tamanho, eu prego para 3, para 2, às vezes para 1. A minha grande preocupação já não é com a massa. Eu sei que a massa vai achar ruim, vai sair falando mal depois, vai brigar até com o pastor, isso aqui vai dar problema, esse seminário vai virar muito ainda. Eu estou aqui por causa de 2 ou 3. Que eu sei que o Espírito vai tocar, vai mudar vidas, vai quebrar a alma, vai fazer sair pela cidade, tocando almas, mudando história de vida. O Espírito age assim, com pouca gente. Com 12 ele mudou o mundo, não precisou nem de 12, foi 11. Não é? Deus está cobrando de mim e de você aqui hoje a postura das pessoas que entendem intimidade, ficam perto dele, uma ética comportamental sarada. Mantenha o Espírito como Senhor da carne. Olha que tremendo, ó, a crise do comportamento se estende hoje como epidemia, da falta de respeito com os mais velhos, por uma geração de meninos mimados, abobalhados com poder, a total indiferença com o lugar sagrado, isso sem falar na doença dos títulos. Nós estamos vivendo hoje uma indiferença violenta com o lugar, com a igreja, com estarmos entre os irmãos. Há pessoas que simplesmente se atropelam pelas igrejas. Eu não sei por que crente não consegue ficar 2 horas sentado num culto. Eu acredito que crente sofre de incontinência urinária coletiva gospel. Que só vai para o banheiro junto, não é? É um negócio doido, irmão. Não sei por que não para nunca. O indivíduo está ali prestando atenção na palavra, ou está ajoelhado orando, o cara tem que vir falar alguma coisinha. Não se respeita nem o momento sagrado dele com Deus. Na verdade, a gente não leva isso aqui a sério. Tem surgido nas igrejas de hoje um tipo novo de crente, que é o cristão evangélico não praticante. Sabe quem é o evangélico não praticante? É o que aparece só de vez em quando no domingo, uma vez por outra na ceia. Aí ele aparece, você cumprimenta ele na porta ali, qual é o nome do irmão? Não, não sou visitante, não, congrega aqui. Ele tem coragem de dizer que congrega aqui, eu congrego aqui. Congregar para ele é aparecer de vez em quando. Ele é uma espécie de fantasminha celestial encarnada entre nós, de vez em quando aparece. É Tiago 4,14, é um vapor que some de vez em quando. O que nós precisamos? O mais rápido possível. Compreender que enquanto a gente não fincar raízes, não criar verdade, não entender que esse lugar aqui para nós simboliza um ambiente onde a graça de Deus nos encontra na unidade da fé, e nessa comunhão a gente cresce, e transformar cada coisa feita aqui dentro em verdade, a gente vai estar mentindo para si mesmo. É importante fazer tudo o que se faz aqui com verdade. Esses dias eu li uma coisa que mexeu muito comigo, pastor, olha que tremendo. Conta-se que uma irmã, numa igreja, na Assembleia de Deus no interiorzão, era terça-feira de manhã, ela estava limpando os bancos. Só que ela passava o pano no banco e dizia assim, Senhor, queima com teu fogo as pessoas que sentarem aqui essa noite, que a noite tinha culto. Aí veio um bêbado, de manhã já estava chapado. Ele olhou pela janela e viu a irmã limpando o banco falando isso. Ele falou, essa mulher está mais doida do que eu. Como que alguém pode queimar alguém aí? Aí ele ficou olhando o banco que ela estava limpando, contou assim, falou, de noite eu vou vir, vou sentar lá, só para provar para ela que isso tudo aí é mentira, tudo bobagem. Chega de noite, ele senta lá onde ele contou os bancos. E ele começa a ficar desesperado, porque sabe aquelas Assembleias de Deus bem rígidazinha, tudo no sistema? 3 hinos da harpa, tudo certinho, sabe? No primeiro hino ele já sentiu uns crepitar assim nos pés. Ele olhou para os pés, achou estranho. Segundo hino também, leitura da Bíblia, a mesma coisa. Ele foi falando, foi subindo, na hora da oferta já estava ali pelo umbigo. E ele desesperado, esse negócio vai subir. Eu não sei o que está acontecendo aqui, ninguém está sentindo nada, é um banco normal. E desesperado, o pastor pregando, na hora que foi fazer o apelo, já estava aqui perto do queixo, ele desesperado, levanta a mão e vem correndo para aceitar a Cristo. E geralmente, na Assembleia de Deus, o cara aceita Jesus e já prega. Ele tomou o microfone e disse, olha, é verdade. Hoje de tarde tinha uma mulher lavando aqui o banco, dizendo que Deus ia queimar com fogo quem sentasse lá. E eu vim e é verdade, estou todo queimado aqui, porque o que essa mulher falou é verdade. Sabe o que significa isso? Qualquer coisa que você fizer aqui dentro, faça de verdade, porque você faz para Deus. Isso não significa dizer, olha para mim, não significa, a gente acredita realmente que só porque o cara está daqui de cima, ele está fazendo um serviço mais nobre que o meu, não está.
Aqui na casa de Deus não faz diferença quem é que limpa esses bancos que você senta aí, ou quem é que está aqui ministrando. Não há diferença. Nivelados debaixo da cruz de Cristo somos todos, lavados e remidos e servos de Jesus. Tudo igual. Essa mania de diferenciação que faz a gente se virar um monstro. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, que era professor de teologia, ele estava na igreja dele, e ele chegou assim, dobrou o joelho do lado de um irmão bem simples. Ele ouviu o irmão orar, porque geralmente a gente que mexe com teologia, a gente é muito hipócrita, sabe? Aí a gente fica escutando a oração dos outros e desorando, se é que existe o verbo desorar. Mas vai que tem, né? E ele estava orando, o irmão orava dizendo assim, Senhor, deixa eu chegar no céu, nem que seja para ficar na cozinha. E ele falou, Deus, misericórdia, Senhor. O que é isso, pai? O que é isso? Isso não existe, meu Deus, esse irmão não sabe nem orar, Senhor. E ele falou assim, comecei a desorar a oração do irmão. Senhor, tem misericórdia dele aí. Igual o fariseu, sabe o fariseu? Te dou graça que eu não sou que nesse aí. E o cara, Senhor, eu quero nem que seja na cozinha. Senhor, deixa eu ficar na cozinha. E ele, meu Deus, tem misericórdia, não tem cozinha lá, Senhor. Ele falou que de repente Deus falou tão forte com ele que ele deu medo. Falou, cara, eu senti um pavor. Deus falou dentro do meu peito, assim, parecia que explodir tudo. Deus disse, silêncio, ele está orando para mim. Não é para você, é para mim. Se não tiver cozinha, eu faço uma e põe ele aqui. Porque Deus trabalha com gente pequena, gente simples, gente que se entrega, gente que se quebranta, gente que rasteja, mas não larga da cruz de Cristo. Gente que não está para abraçar o mundo, mas para abraçar Jesus. A sua vida que hoje só faz sentido se você sair daqui abraçando Jesus. Sua vida que hoje só faz sentido se você descer. O caminho do crente é para baixo. Eu coloquei aí doenças do comportamento. Olha que terrível. Falar demais. Nós temos na igreja hoje gente brigando porque quer falar, mas não porque tem algo a dizer. Você já viu? O cara quer porque quer falar e pega o microfone e passa da hora, é uma tribulação. Já viram isso? É terrível. Gente que fala demais. Outra coisa, ouvir sem senso crítico. Um provérbio antigo diz que ouvir mal é um passo para criar maldades. É preciso aprender a ouvir. E ouvir tem um tom certo. Entre ouvir, interpretar, raciocinar e agir. Há muita gente que não aprendeu a ouvir ainda. Sem falar nos falsos profetas que escutam a sua oração e enviesam a profetada e matam a sua vida. Cuidado com o ouvir, é um perigo. Outra coisa, olhar sem ver. Olha que tremendo agora aí, ó. Esposas que desautorizam seus maridos. Maridos machistas, ainda tem machista, em pleno século 21, ainda tem machista. É um menino grandão que não cresceu ainda, que acha que pelo grito consegue fazer a mulher obedecer a ele. Pensa no engano, irmão. Quanto mais esse cara bate o pé, menos ela obedece. E ó, deixa eu falar uma coisa para você que acha que é machão, que manda na mulher, olha para mim aqui. Sabe como é que a sua esposa se vinga? Deixando você vir para a igreja com todas as roupas que você escolhe no guarda-roupa. Parece uma caixa de lápis de cor existencial. Uma cor de uma roupa, um sapato de outra, penha de outra. E ela fica olhando só assim, tá vendo? Eu sabia, mas deixei ele vir de raiva. É um perigo o marido machista. O cara se acha, bate no peito, faz, acontece. Eu estava numa igreja esses dias, achei interessante o irmão falando assim, que o marido falou assim, o irmão, pregador inclusive, falando para as pessoas, irmão, olha, eu tinha uma mulher aí, mais ou menos, meia boca, agora não, casei de novo, estou com uma mulher top, 2.0, pensa num Boeing, um avião, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quanto maior o avião, maior a tripulação, é ou não é? Eu prefiro o meu jatinho, porque só eu piloto. Fica esperto com o avião, irmão, avião precisa de copiloto. Mas essa deixa para amanhã, né? Tem mais aí, ó. Mau testemunho na sociedade. Sabe o que é mau testemunho na sociedade? Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quiser colocar em prática tudo o que eu já disse até aqui, se você acha que isso aqui é importante para você, porque pelo menos eu acho que é, se você acha que isso aqui é importante para você, vai dar seu nome nesse negócio social que os irmãos estão fazendo aqui. Fórum social, cidadania, sai do gueto, sai da caixa, vai salgar o mundo, vai iluminar lá fora, bota em prática tudo o que ouviu. Senão você vai ser só um a mais, ouvindo mensagens a mais, sentado na igreja. A cabeça gigante, mas não desce nada para o coração. Faz a coisa fluir lá fora. Se você tem uma igreja que está preocupada com a sociedade, preocupada com a cidade, querendo fazer diferença na cidade, vai fazer diferença na cidade. Jesus fez isso. Entrava com os discípulos na cidade, andando, era um Deus urbano, público, o tempo todo com o pé no chão, na rua, conversando com as pessoas. Uma cidade como essa, tão histórica,
por si só já abre portas de evangelização. Procurem a cultura da cidade, conheçam a história da cidade, usem a cidade como base para pregar. Se vocês acham que só essa igreja desse tamanho está bom, é só isso que vocês vão ter. Mas se quiserem que Deus te dê a cidade, pede, e eu te darei as nações por herança. Tomem a cidade, façam diferença lá fora. Sabe o que é mau testemunho na cidade? É uma igreja que se fecha tão hermética, tão fechada, que o mundo não tem ressonância nela. Então tudo que o mundo vê é um bando de pessoas que vai e volta como soldadinho de chumbo, sem nenhuma ressonância lá fora. Aí o povo tem a tendência de pensar, o que esse povo faz? Parece uma sociedade secreta. Ninguém entra, ninguém sai. De vez em quando alguém passa na rua e fala assim, Jesus te ama, pro cara e some. É a mensagem mais miserável que existe. O indivíduo está lá morrendo de fome, precisando de um pão, o cara fala, Jesus te ama, e some, para jantar em casa tranquilo, sem nem lembrar que o cara está na calçada. Que mensagem é essa? Os pais da igreja diziam que um homem faminto não tem ouvidos, ele tem boca e precisa comer. Que a nossa mensagem seja muito mais do que isso aqui, ó, gritado de púlpito. É lá na rua, é Jonas em Nínive, pregando e vendo Deus mudar a história da nação. E não adianta olhar de cara feia, não, que eu não papo não. Aqui, ó. O velho homem sempre alerta, e o velho homem sempre alerta é um perigo. Sabe o que é o velho homem sempre alerta? Olha para mim aqui, ó. O velho homem não é uma coisa assim que de vez em quando eu deixo amordaçado lá, ele fica quietinho num canto. Ele está sempre alerta. A qualquer deslize, a qualquer problema, ele surge com uma ânsia, uma volúpia monstruosa. O velho homem vai sempre me jogar inclinações, sugestionamentos, o tempo todo. É por isso que às vezes, assim, naquela alegria, você sempre tem um quê de miséria. Por exemplo, sempre tem aquele irmão que quando alguém está contando testemunho, ele fica pensando, por que não é comigo, né, Senhor? Aleluia. Não tem? Eu estava numa igreja quando o pastor chamou uma moça para cantar. Vamos ouvir a irmã cantar. A irmã veio e a gente sentado no púlpito, dá para ver os irmãos de frente, eles esquecem disso. E a irmãzinha falou assim, deu para ler direitinho, leitura labial, nem para ela quebrar o salto. Olha que benção. São atividades do velho homem. A ética comportamental faz a gente matar esse velho homem de fome. Porque a gente fica alimentando a graça de Deus que está dentro do peito o tempo todo. Caminhando para a glória de Deus, sonhando com coisas novas, entendendo que eu não tenho mais que viver do passado. Passado para mim é no máximo memória para que eu tenha aprendizado. O resto é no amanhã, trabalhando para a glória de Deus no hoje, para que o hoje seja o projeto do amanhã com graça. Deu para entender até aqui? Teatro comportamental não pode existir na igreja. A igreja é ambiente de ética comportamental sarada. Outra coisa, 2, olha aí, ó, o desafio da saúde integral. Integral. Numa época de descuidos generalizados, o cuidado com a saúde integral é uma prioridade, pois o não cuidado é uma negligência, portanto pecado. Cuidado com saúde. Aliás, durante muito tempo, hoje graças a Deus está mudando isso, graças a Deus. Mas durante muito tempo a gente entendeu tudo errado. E a gente achava que cuidar do corpo era uma idolatria. Não é verdade? Até que a gente foi vendo um monte de gente na igreja morrendo de infarto, diabetes, que diz um amigo meu que é o backing vocal do diabo, as diabetes. Essa coisa toda aí que foi atingindo a gente, até a gente aprender a pensar, e raciocinar e entender que o corpo que nós temos aqui é templo do Espírito. Olha para mim, o cristianismo é a única religião, entre aspas, onde o corpo serve. É interessante isso. O corpo é templo do Espírito, depois será transformado o tempo todo. Cristo, que é o Deus, já esteve no corpo. Tem a ver, faz parte. Olha que eu coloquei aí, ó. Saúde física, exercícios, boa alimentação, agenda. Olha o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está dizendo, me ensina a viver cada dia, com consciência do ato, do momento, não desperdiçando o tempo, viver de fato, estar inserido no ambiente, horário das refeições, sono, descanso, e uma palavra que causa calafrio em crente, lazer. Já viu que tem crente que nunca descansa? Aí você vai falar, irmão, você já tirou um tempo com a sua esposa, já, as férias? Não, estou fazendo a obra de Deus. Nunca fez. A obra de Deus, aí ele pensa na obra de Deus na hora de descansar, não é esquisito? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que pode salvar seu casamento, é tirar um tempo com a sua esposa. Curtir um passeio, uma férias, sabe o que é? Já ouviu falar nisso? Porque tem gente que vira profissional do casamento, a tal ponto que ele já assim, um olha para o outro assim, com um desgaste tão grande, é uma tolerância tão monstruosa, que ele já nem olha para ela mais como esposa, nem ele como esposa, aí chama de pai e mãe. Só Freud para explicar. É cruel, hein? Porque já não há interesse, aquela coisa morre, não há a chama da paixão, morreu tudo. Ficou só um velhinho, a velhinha se tolerando a vida inteira.
Eles não gastam tempo, não viajam, não conhecem, não brincam, não têm alegria. Há casais que vivem numa tensão tão monstruosa, que teve um escritor que disse que o que falta em muitos casamentos já não é amor, é humor, é ou não é? Um pouco de alegria, um pouco de leveza. É preciso descansar, é preciso parar de vez em quando, desacelerar as agendas, dar pausas. Se a gente não faz isso, vira um monstro querendo ganhar o mundo. Por incrível que pareça, a igreja tem uma coisa que Jesus nunca teve, complexo de Messias. E olha que ele era o Messias. Nem Jesus salvou todo mundo. Jesus dormiu no barco, se retirou num canto. Quando a multidão vinha para cima, ele fugia dela. Ele parou para conversar com gente, parou para procurar uma fruta no meio da estrada, parou para ver criança brincar. Só a gente que acha, não, eu sou santo, eu não posso fazer essas coisas não. Negócio de santidade comigo não dá. Eu sou santo. Já viu aqueles casais que eles ficam assim, ó, eles trabalham tanto, eles são tão obcecados por dinheiro. Irmão, não estou dizendo que trabalhar é ruim, entenda isso. Trabalhar é uma bênção, todo mundo entendeu, amém? Mas tem gente que trabalha demais, e tudo que é demais é pecado. Lembra que eu falei lá no primeiro dia, do exagero? Tem gente que trabalha tanto, que o marido é uma espécie de unibanco existencial. O cara trabalha 30 horas, a esposa trabalha mais 24. Então eles não se conhecem, nunca param em casa, é ou não é? Eles não têm tempo juntos. Quando um sai, o outro está chegando. Aí eles têm 2 salários fantásticos, cada um. Aí eles compram casa, jatinho, casa na praia, avião, tudo. Só que eles não gastam, não tem tempo. Tanto é que de vez em quando eles arrumam uma pausa, para onde que eles vão? Vão procurar meio do mato, vão para assim, fazenda. É saudade do Éden, da comunhão perdida. Aí quando eles conseguem os 3 dias juntos, eles começam a brigar, porque eles não se conhecem, eles vão se conhecer agora, na convivência, né? Eles começam a brigar. Aí um olha para a cara do outro e fala assim, acho melhor a gente dar um tempo. Mas tempo é o que eles não têm, é ou não é? Eles não param junto. Como é que ele vai, a falta de tempo, vai resolver o problema que o tempo arrumou? Explica isso aí. Tudo por causa de uma coisinha chamada descanso. Até Deus descansou. Sabe o que é o Shabá para o judeu? O sábado para o judeu? Não é só comparecer à igreja e fazer reza. Sábado para o judeu é festa, celebração, lazer, descanso, alegria. Entender que o sábado é no tempo o que o templo é na vida. O sábado é o descanso do tempo. É dar conteúdo, qualidade, conversas saudáveis, diálogos abençoados, abraços nos filhos. Há filhos que nunca viram seus pais se beijarem. Eles vivem apenas de uma doença de comportamental. Estão juntos, mas nunca estiveram nos mesmos sonhos. Isso vai gerando na alma uma angústia terrível. Os escritores antigos diziam que o problema não é aparecer rugas na face. O problema é se as rugas aparecem na alma. Porque de lá não dá mais para tirar. Deu para entender? Saúde física. Olha aí, ó, saúde emocional, é o prazer de estar entre amigos, a dádiva do sorriso, a arte do desabafo, mentores, o cuidado em não se tornar um reservatório de amarguras. Tem gente que passa a vida inteira amargurado, angustiado, tossindo desilusões. Chega no final da vida, ele vira um velhinho com reumatismo de alma, injuriado porque todo mundo conseguiu o que ele não conseguiu na vida. Ele chega no final da vida com uma agenda lotada de nomes para se vingar. Não tem nada pior do que isso. Alguém que passa arrastando o peso de dias. Por isso eu gosto daqueles velhinhos sábios. Sabe aqueles velhinhos sábios? A gente costuma dizer, por exemplo, que o velho não corre. Também, ele já entendeu que correr é chato e correr pode cair. Cair não é bom. Então ele dá um passo por vez. Cada passo do velho é pensado. A gente fala, velho não tem memória. Não é que não tem memória. É que aprendeu que não precisa guardar entulho nem lixo emocional. O que não presta ele deixa passar. Pergunta o cheiro do café da mãe que ele vai lembrar. Só fica o que é bom. A alma aprendeu, está sábia. É bom quando a gente aprende essas coisas da sabedoria divina. Estado emocional de alma, cerque-se de amigos, amigos de verdade, amigos genuínos, amigos que possam compartilhar a vida, gente que você tenha como mentores. Irmão, aprenda a ter mentores, pessoas que você pode abrir o coração e elas te abençoarem, caminharem juntos, projetar sobre você alguma coisa. Se isso não acontece, você fica o tempo todo só sendo sugado e nunca aprendendo nada de ninguém. É um perigo, gente, que anda pela vida o tempo todo, mas nunca tem ninguém. Termina a vida sozinho, apesar de ter feito muito. Deu para entender? Saúde emocional é fundamental. Tem mais aí, ó, saúde espiritual, oração, leitura da palavra e de boa literatura, silêncio, momentos de meditação. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Uma das maiores tragédias da chamada era moderna foi a perda da leitura e inspiração dos salmos. As espiritualidades clássicas anteriores à reforma e os cristãos, a tradição mais rica do cristianismo, chamada tradição da espiritualidade, o meditatio, a meditação de Deus, tinha muita leitura dos salmos,
ler um salmo com calma, com respiração, com pausa, e ouvir o silêncio divino. Irmão, se você passar por essas experiências, gastar tempo com o silêncio de Deus. Eu tive um professor que às vezes falava, vamos orar. Ficava 2 horas sentado sem dar uma única palavra. De vez em quando ele respirava e dava um amém. Aí pensa numa graça na sala. Porque a gente acha que orar é vencer a relutância divina com a nossa memória. É falando sem parar, síndrome de narrador de futebol. Fala, até esquecer o que já disse e falar de novo. Aí desesperado o pai diz, Deus, fala comigo. Deus fala, você não deixa. Estou querendo falar um tempão, estou aqui, ó, deixa eu falar. Oração não tem a ver com falas decoradas. Toda palavra decorada demais, ela vira antipalavra. Fala sem dizer. Diz, mas não comunica. Palavra genuína tem sentido, tem significado. É quando você se rasga. É uma Ana que não tem muito o que dizer, mas tem murmúrios e Deus entende como Samuel. Santos gemidos às vezes são melhores do que muitas palavras. Pobre do cristão que nunca teve um encontro tremendo com Deus num quarto fechado. Pobre do cristão que nunca ficou só no silêncio. Teresa de Ávila, uma das mulheres da história da igreja que mais oravam. Uma vez um repórter perguntou para ela, o que a senhora diz a Deus quando ora? Ela disse, nada, eu só escuto. E o que Deus diz? Nada, Ele só me escuta. Só um olhando para o outro e a presença. Não precisa de mais nada, só a presença. Só Ele olhando para mim, eu olhando para Ele. E um encontro de alma tão profundo que eu não preciso de palavras, eu só preciso de entrega. Quando Deus se manifesta para Jó, no pior dia da vida de Jó, Deus aparece, fala muito, não explica nada, mas resolve tudo. Porque para Jó não é importante Deus falar, o importante é Deus estar. Deus desceu e veio falar com um moribundo no pó. Quanto tempo faz que você não tem um silêncio com Deus? Eu sou daqueles pregadores que pedem para a igreja não glorificar. Eu prefiro que você fique quieto. Eu não vou te impedir, se você sentir amém, mas eu prefiro que você fique caladinho. Sabe por quê? Porque quanto mais o Espírito vai quebrando a gente, menos coragem a gente tem de gritar. Vai batendo um desespero mudo. E a gente vai entrando para dentro, já viu? Já sentiu isso? Você vai se quebrando para dentro, até você perceber que lá dentro Deus te refaz. Ele é o Deus que habita as entranhas, a intimidade mais nua, discreta, diante de um Deus que não dá para fazer caras e bocas, não dá para fazer teatro. Não preciso provar espiritualidade para você, porque Deus me conhece pela face mais nua que eu possuo, e diante dele eu estou completamente desarmado. É Salmo 139, o Senhor me conhece, sentado e levantando. Quantas vezes eu faço isso por dia? E Ele me conhece. Ele tem olhos fixos nas distrações que eu considero normais. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Também não tem nada que você faça que Deus te ame menos. Deus te ama tanto quanto um ser soberano é capaz de amar. Deu para entender? Eu coloquei aí, ó, é preciso desenvolver esses hábitos, esses bons costumes, para que o lado humano da ética seja feito por nós sem as fugas de que Deus não permitiu, sabe? Não, Deus não permite, permite sim. E está andando do seu lado, fazendo diferença na sua vida. Quando isso aqui se torna verdade em nós, sabe o que acontece? Nós estamos integralizados, percebendo que nós somos corpo, mas que também temos um espírito. Percebemos que estamos nessa divindade, trabalhando com ela, com a divindade e com os humanos que nós temos ao nosso redor. Somos servos de Deus e servos na igreja. Trabalhamos com Deus e trabalhamos com as pessoas. Estamos envolvidos com a graça, envolvidos com gente. Estamos no ordinário e tocando o extraordinário. Esse é o nosso processo. Deu para entender até aqui? Olha lá, 3. O desafio da ética no contexto da mensagem. Agora que a coisa aperta. Que tipo de mensagem nós estamos pregando e vivendo? Um livro lançado pela editora Mundo Cristão há poucos anos. Olha o título do livro. Uma igreja sem propósitos. E o subtítulo. Não é só o inferno que está cheio de boas intenções. Imagina. Uma igreja sem propósitos, estranha. É uma igreja onde a palavra não flui, não tem vida. Não há ministração de verdade. Você quer ver uma coisa? Hoje, na maioria das igrejas que você anda por aí, existe um discurso do positivismo gospel. O tempo todo, você vai vencer, você é o cara, isso, aquilo, outro e tal. E isso só vai gerando nas pessoas uma doença pior ainda. Porque as pessoas entram e saem da igreja e essa coisa não se concretiza. Não flui, não acontece. Porque vem todo culto e todo culto alguém fala, hoje a tua vitória chegou. E a pessoa vai para casa e divorcia. Hoje a tua vitória chegou e o cara do lado se suicida. Ou seja, todo dia a vitória chega, mas nunca vem. Porque ele não entendeu que vitória para Deus não é uma coisa que estala os dedos e um milagre cai no seu colo.
Milagres acontecem quando você vai à luta. É um Deus que trabalha lado a lado com você, fazendo a vida acontecer. Lutero fez uma oração que eu acho corajosa e tremenda. Deus, dá-me forças para trabalhar pelas coisas que eu te peço em oração. Olha que tremendo. Eu estou te pedindo coisas, mas me dá forças para trabalhar por elas. Porque eu sei que quando eu sair pela rua com o Senhor, a minha vida vai ser diferente. Tudo que eu tocar vai ser diferente. Não porque eu recebi um poder extraordinário, mas porque eu acredito no Deus que anda comigo e faz diferença na minha vida. Coloquei aí, nós vivemos numa época onde Cristo está se tornando descartável. Barrabás, a igreja de Laodiceia. Você quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Barrabás, tem uma cena na Bíblia que é uma cena estranha, na verdade. Imagina comigo aqui, ó. Jesus Cristo de um lado, Barrabás do outro. O indivíduo chega para a multidão e grita assim, ó. Quem que vocês querem? A escolha da multidão. Aí a multidão começa a gritar, Barrabás. Só que olha para mim. Barrabás é uma palavra aramaica. Sabe o que significa Barrabás? Bar-abá, filho do pai. Agora escuta isso, imagina. Você está aqui e a multidão gritando, filho do pai. Quem que vocês querem? O filho do pai. Só que o outro, o errado, o bandido. E o que a multidão pediu, recebeu. Até hoje eu tenho quase que uma estranha sensação de que em muitas igrejas o filho do pai errado é que manda. É o Cristo bandido, o Cristo canalha. O Cristo que promete, mas não dá. O Cristo que rouba, assalta a sua carteira. O Cristo que entra na sua vida e destrói tudo. Porque o Cristo verdadeiro está do outro lado, a caminho da cruz, fazendo a vontade do Pai, estabelecendo o reino. Ele não é o Cristo dos aplausos, não é o Cristo da mídia, ele é o Cristo do deserto. É o Cristo do sofrimento, é o Cristo do pé no chão. É o Cristo que vence quando morre. É o Cristo que deixa túmulo vazio. É o Cristo que eu sigo, que eu amo e que eu quero imitar até o final da vida. A igreja de Laodiceia, olha que estranho, era uma igreja que tinha se acostumado à ausência de Cristo. Olha o que diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, as portas da igreja não podem estar fechadas para Cristo. Você já pensou nisso aqui, irmão? Jesus do lado de fora da igreja batendo, deixa eu entrar, gente, eu quero entrar, mas Jesus não pode entrar na própria igreja dele, que ele comprou com sangue. Em algumas das nossas igrejas, Jesus é impedido de entrar hoje. Sabe por quê? Porque se Jesus entra, a primeira coisa que ele faz é trazer com ele gente que a gente não gosta. Porque Jesus faz festa para o filho pródigo que voltou, não para o enjoado que estava em casa. Jesus andou com gente complicada, gente torta, gente difícil. E ele ainda é o mesmo, Hebreus 13:8, ontem, hoje, eternamente. Ele ainda anda com esse tipo de gente. Então quando ele entra numa igreja, ele vai trazer gente quebrada para cá, para consertar. Por isso que Jesus disse que nós somos chamados, Paulo disse que nós somos chamados para aperfeiçoar santos. O termo no grego ali é fisioterapia divina, consertar ossos quebrados. Igreja é uma espécie de clínica da alma. Você chega todo torto, detonado, cheio de bagagem complicada, de depressão a crise, você tem todas. Chega aqui na igreja, dá um abraço em Jesus e tudo é leve. Porque o abraço de Jesus é capaz de penetrar as intimidades mais abissais do ser. Jesus é capaz de entrar nas regiões apertadas da vida. Você quer ver uma coisa? Olha que tremendo. Jesus está indo para um lugar, caminhando, indo para uma casa. A Bíblia diz que vem uma mulher com um fluxo de sangue. Lembra disso? 12 anos, imagina. Só que a mulher faz um ato de coragem, de loucura até. Porque uma mulher sangrando na cultura judaica era considerada impura. E o pior, eles levavam isso tão a sério que se ela sentasse numa cadeira, até a cadeira tinha que passar por purificações. Se ela tocasse em alguém, a pessoa estava impura pela mesma impureza dela, segundo a lei. Só que essa mulher, ela sai de casa e diz, eu vou até ele. Só que a Bíblia diz que Jesus estava no meio da multidão. Multidão e Jesus no meio. E a mulher vai. Só que olha para mim. É impossível você entrar no meio de uma multidão sem tocar em ninguém. É ou não é? Você já andou no meio de multidão? Por exemplo, eu nasci em São Paulo. Sexta-feira, ou segunda-feira, então, 5 horas da tarde. Na estação da Sé, você nem entra no metrô. Eles te colocam e te tiram. Multidão é assim, é complicado. Ela atravessa, leva tudo. É ou não é? Agora imagina aqui, ó, olha para cá. A mulher vai lá, provavelmente deve ter se camuflado toda, e aí vai entrar no meio da multidão. Olha, a primeira coisa que ela faz é quebrar uma lei da física. Porque se ela entra na multidão, imagina aqui, ó, que ela esbarra em alguém e diz, desculpa, tocou. Se ela tocou nele, ele está impuro pela mesma impureza dela. E como ela entrou no meio da multidão, que é um bloco fechado, esse deslocamento, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço no ambiente ao mesmo tempo. Lei da física, isso se quebra. Um deslocamento acontece, porque ela tocou nesse aqui, esse aqui vai tocar no outro. E o outro vai tocar no outro. É assim ou não é? E cada um vai tocando no outro, todo mundo sujo, porque ela sujou. A mulher é uma espécie de tsunami feminino da impureza. Ela entra na multidão sujando todo mundo, e vem sujando, até chegar em Jesus, aí para.
Porque não dá para sujar Jesus. A gente tenta, mas não consegue. Jesus para e diz assim, olha que tremendo. Jesus para e diz assim, alguém me tocou. Aí vem os discípulos que até hoje fazem o que a igreja faz. Os discípulos congregam com a gente até hoje. É fácil achar Pedro, João no meio da gente. O discípulo fala, mas mestre, o que é isso, Senhor? A multidão te oprime, o Senhor vem perguntar quem me tocou. Não paga mico não, Senhor. A multidão te oprime, o Senhor vem perguntar quem me tocou. Só que Jesus não perguntou assim, quem me oprimiu? Esse verbo opressão quem usa são os discípulos. Jesus disse, quem me tocou. Jesus sabe que multidão só oprime. Mas no meio de uma multidão que oprime, tem os oprimidos. E os oprimidos tocam. E Jesus sabe quem é servo e quem é fã. Jesus sabe quem é multidão e quem é doente. Jesus sabe quem está no meio da massa e Jesus sabe quem está precisando de socorro. Jesus diz, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu virtude. E olha para mim, o texto não diz que a mulher foi curada na hora, diz que estancou a hemorragia. Ela é curada quando ela aparece, assume que foi ela, e de joelhos no chão, perante ele fala, agora vai para casa, e seja curada do teu mal. Sabe qual é o mal aí? Voltar para casa limpando tudo que sujou. Cada um que ela toca agora está limpo, porque ela está limpa, e o caminho de retorno é caminho de pureza. Ela volta para casa limpando um por um, porque Jesus veio até ela e mudou a história da vida. Olha o que coloquei aqui, ó, Guilhermino Cunha, que é pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, ele disse uma coisa muito séria. Isso aqui para mim talvez tenha sido um dos melhores diagnósticos da igreja nos últimos anos. Olha o que ele disse. Vivemos hoje uma séria crise de identidade na igreja brasileira. O que vemos é uma igreja católica querendo ser evangélica, uma igreja protestante sem protesto, uma igreja reformada precisando de reforma, uma igreja evangélica distanciada do evangelho e uma carismática com muito carisma e pouco caráter. E nos anos 60, a gente era crente. Nos anos 70, éramos protestantes. Aí depois, nos anos 80, a gente virou evangélico. 90 até aqui, gospel. Daqui uns 10 anos, a gente vai inventar outro nome. Todo dia a gente inventa alguma coisa. Eu acho legal ver aquelas igrejas que colocam assim, primeiro reformada, depois reavivada da reformada, e reformada da reavivada que foi reformada, e ressignificada, até não ter mais é ou não é? Bota logo uma seta para trás, igreja da seta para trás, né? Estava lendo uma revista esses dias que tinha 42 nomes de igrejas absurdos. Igreja do Cuspe de Cristo. Igreja Jesus foi ali, já vem. Igreja do Fogo Azul, a última embarcação para Cristo. A serpente de Moisés que engoliu as outras. Você congrega onde? Na serpente de Moisés que engoliu as outras. Um negócio erótico, esquisito, né? Virou uma bozeira só, uma bagunça, uma babel comportamental. Os caras jogam na placa o que vai de dentro. São paranoias daqui projetadas na placa. Se placa de igreja prestasse, não ficava lá fora, estava no púlpito. Ainda bem que o que nos une aqui não é a placa que está lá fora. É o sangue e o Espírito que testifica de que somos filhos de Deus e caminhamos para a glória. É preciso um retorno à Bíblia, como única regra de fé e prática. Aliás, deixa eu dizer isso aqui, eu sei que é simples, mas eu preciso perguntar para você. Você tem a Bíblia como única regra de fé e prática na sua vida? Porque se você tem a Bíblia como única regra de fé e prática na sua vida, não é porque eu estou falando tudo isso aqui que você tem que concordar comigo. Vai procurar na palavra. Se for verdade, leva para sua casa. Se não, descarta. Amém? Não é porque eu estou dizendo isso aqui que você tem que pegar como verdade pétrea para a sua vida. Não. Só se for da palavra. Se Deus confirmar no seu coração, através do Espírito Santo, leva para a sua vida. Se não, joga fora. Porque eu não sou o mestre dos mestres. Eu sirvo a Ele. Amém? Quarto, o desafio da ética no mundo da antiética. E olha que tremendo. Desafio da ética no mundo da antiética. A Bíblia mostra duas formas de ficar em pé. A forma do fariseu e a do publicano, lá em Lucas 18. O fariseu chega, a Bíblia diz que ele chega batendo, dizendo assim, ó, te dou graças que eu não sou que nem esse aqui, ó. Aí a Bíblia diz que o publicano fica de longe, batendo no peito, se sentindo indigno. Só que aí a Bíblia diz que este desceu justificado. Foi o único que fez o movimento certo. Subiu como igreja, desceu como templo. Nós temos hoje um problema muito sério, porque a gente acha que a gente tem que ser melhor do que todo mundo, cada vez maior, mais forte, mais imponente. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, ó. Fuja de qualquer religiosidade que te tira das pessoas, que mata a sensibilidade. Fuja de todo profeta que não tem lágrimas nos olhos. Fuja de todo teólogo metido a besta que acha que tem que enrolar na linguagem para você ter a sensação de conteúdo. Fuja de todo pastor que não te cumprimenta na porta. Fuja de todo e qualquer irmão que não desce.
fuja de crente enjoado. Crente enjoado é um problema, ele trava tudo. É ou não é? A coisa, eu sou, né? Já viu? É como um pastor que eu fiquei sabendo que pregou numa igreja, e no final a irmã falou, pastor, o senhor pregou demais. Ele falou, isso é porque você não me viu dando seminário. Eu arrebento. Eu coloquei aí, ó, o problema do dinheiro, que é o fator Judas da atualidade. O poeta espanhol Ramon de Campo Amor escreveu o seguinte: hoje, ter ou não ter dinheiro é ser ou não ser. Eis o problema. É ou não é? Quer ver uma coisa? Se você chega no banco de chinela havaiana, com uma camada de barro, como é que você é tratado? Agora, se você chega no banco, isso se você for honesto, você chega no banco sendo o pior pilantra da face da terra, de BMW, como que você é tratado? Terno e gravata, melhor ainda. É ou não é? Gente, eu não sei por que a gente tem essa fixação com isso, com a aparência, com a imagem. O indivíduo chega, por exemplo, a minha esposa falou uma coisa para mim, geralmente ela faz minha agenda, trabalha com tudo isso, e ela fala assim, amor, às vezes alguém liga aqui e eles querem um ídolo. Quando eu falo assim, não, minha esposa é simples, não gostei muito não. Geralmente acontece muito comigo, o nome, Alain Brizotti, aí chega o irmão vai me buscar no aeroporto, ele fica imaginando aquela coisa, aquela pessoa. Aí chega eu de calça jeans, tênis, porque eu gosto de andar assim. Eles ficam olhando sempre para trás. Esse cara aí deve ser o cara do pastor, né? Então eles sempre olhando aqui, por cima do ombro. É interessante isso. Sempre assim, sempre. Fica imaginando aquela coisa. Teve um irmão que chegou a dizer para mim, pastor, eu imaginei que o senhor fosse um velhão, assim, de óculos, de barba. Eu falei, não tem problema não, isso aí é meu avatar. Eles acham aquela coisa, tem que ter aquilo, tem que ter aquele tchan, aquela coisa. Eu fui pregar numa convenção numa igreja, levaram a gente para um camarim, literalmente. Se tem camarim, já não é de crente. Porque quem tem camarim é astro. Crente tem a sala de estudo, almoxarifado, é ou não é? Lugar de quinquilharia, porão. Crente tem esses lugares aí. Olaria, já foi? Se você só anda em camarim, você é estrela. E o problema de estrela é que morre. Estrela cai. Agora olha que incrível, chegamos lá, tinha lá, camarim. E os irmãos já estavam cantando, que eu já ouvi o som lá do louvor. E aquele frigobar, aquela coisa, eu e minha esposa, todo aquele movimento. Aí vem o pastor, ainda fala para mim, pastor, é o seguinte, ó, agora são 20 para as 8, quando der umas 8, mais ou menos assim, o irmão lá vai anunciar, pastor Alain Brizotti. Aí o senhor entra e dá a palavra. Eu falei, eu posso cultuar? Posso. Eu vim para cultuar. Eu gosto de chegar mais cedo. Gosto de participar do culto com os irmãos. Eu vim para pregar porque vocês me convidaram, mas em última instância eu sou corpo. Gosto de participar com os irmãos. Eles não gostaram não. Liberaram porque eu pedi, mas não gostaram não. Acharam ruim, a gente sentado lá, tipo, quebrou o esquema, a gente queria o ídolo. Falei, contrato o Ronaldinho. Estamos vivendo uma igreja de caras, a ilha de caras, fáceis para ficar crente. Deus está procurando um povo do pé no chão. Povo do pé no chão, povo que come com as pessoas, que conversa com elas, que senta no chão, que brinca com as crianças, que entende que o reino de Deus não tem a ver com essa baboseirada toda que a gente faz, não. Deus está muito longe de tudo isso. Deus está muito longe dessa coisa toda criada, montada, esse circo de feira de vaidades. Para que isso? Deus está muito longe de tudo isso. Ele chora, procurando por uma igreja da simplicidade. Gente com o pé no chão, gente que conversa com as pessoas. Sabe o que eu descobri? Quanto mais simples você é nas igrejas que você é convidado, aí que o povo te trata mal. É interessante isso. Leva para qualquer lugar, bota em qualquer hotel. Você tem que ser enjoado. Se for enjoado, os caras dão o melhor que tem. É esquisito isso. Porque nós somos educados por uma sociedade dos ídolos. E sabe o que é pior? Você não consegue fugir disso, porque isso é imposto pela sociedade. O tempo todo. O povo fica vidrado no ídolo. Não tem problema nenhum você tirar uma foto com o irmão, pegar um autógrafo no livro. O problema é quando ninguém fizer isso, ele ficar doente. Esse é o problema. Olha que interessante. Eu coloquei aqui, ó, 10 grandes perigos da ética ministerial na atualidade. Isso aqui não serve só para pastor, é para qualquer um que lidera qualquer movimento na igreja, em última instância até para quem lidera em casa. Presta atenção nisso. O perigo da chamada pesca em aquários alheios. Já fez? É a antiética que dribla a evangelização. É aquele indivíduo que abre uma igreja só para roubar a crente das igrejas dos outros. Não tem? A lógica é, vou abrir um ministério para mim. É para ele mesmo, não é para Jesus. Então ele fica só falando, irmão, essa igreja aí, irmão, aí o que você é aí? Não sou nada. Aqui você vai ser missionário. Para começar. Depois você já vira pastor, apóstolo, né? E pega a Deus. Aqui funciona assim. Você vai ser querubim aqui, irmão. Vem. E o cara vai. 2, olha aí, ó. O perigo da unilateralidade.
Quer tomar posição sem ouvir os dois lados, a antiética da injustiça. Sabe aquele líder que ele não ouve ninguém, ele se antecipa ao que o outro vai dizer? Dá uma raiva, não dá? Fala a verdade, irmão. Você está conversando com a pessoa, ela vai se antecipando a você e não deixa você terminar? Não é ruim? Isso não é ouvir, é antecipar o outro. Olha o que Paulo diz: chorai com os que choram. Sabe qual é o nosso problema? A gente tenta explicar o motivo do choro. O indivíduo vem chorando e fala: você está assim porque isso não é que nem eu, irmão. Por que eu não estou sofrendo por isso? Porque eu oro, eu jejuo, eu faço. Eu. Nem chorar junto eu consigo, mas eu consigo explicar teus motivos de choro com base na minha pressuposição. E às vezes não tem nada mais horrível do que isso. Um dos maiores motivos de ignorância é rejeitar uma coisa sobre a qual você nada sabe. Você só pressupõe. Deu para entender? É preciso ter equilíbrio para ouvir os dois lados. Olha aí, 3. O perigo de pregar por conveniência. É o medo de machucar, a antiética que fere a palavra. A gente fala: irmão, não, agora é outra época, a gente tem que pregar uma coisinha mais light, não gosta de ficar falando de pecado, essa coisa aí não funciona não. Isso sem falar a outra ala, que acha que o tempo todo santidade tem a ver só com roupa e com costume, e se perde completamente, porque ele vira caçador de éticas alheias, teologias de alfaiate e cabeleireiro. Olha que tremendo, o versículo 4 aí, o número 4 aí, Eu coloquei versículo que era da Bíblia de Acrescentares, sabe? Livro do Heresiastes, é daquela versão NVA, nunca vi antes. O perigo do púlpito como lugar de recado ou de desabafo. A antiética que quebra o altar. Irmão, não tem nada pior do que usar o púlpito como desabafo. Sabe aqueles pregadores que ficam irados com a igreja porque eles sabem de alguma coisa? E batendo no púlpito. Faz igual um menininho que falou para a mãe dele assim, desesperado do lado da mãe, com o pregador nervoso, batendo, esmurrando o púlpito. E ele desesperado, colado na mãe, e a mãe achando que o menino está sendo tocado por Deus. Sabe? Mãe sem discernimento. A mãe olha para o garotinho: que é isso, meu filho, está sentindo a glória de Deus? Ele: não, mãe. O que acontece se esse homem escapar dali? Se ele escapar do cercadinho aí, o que acontece? É a gente que usa o púlpito como lugar de recado, para esmurrar a igreja de Deus. Ele acaba com a noiva de Cristo. Irmão, a Bíblia é Lei Maria da Penha da Graça. Não dá para bater na noiva de Jesus não, porque o noivo é ciumento. É preciso tomar cuidado com isso, porque hoje virou moda. Os caras querem chegar na igreja arrebentando, batendo, para posar de uma santidade que nunca teve. Por isso que eles batem sempre de fora da palavra, nunca de dentro. Sabe qual é o maior problema meu aqui hoje? É que todas essas mensagens que eu estou ministrando aqui não é para vocês só, é para mim. Ela me arrebenta, ela não me deixa isento, ela não me coloca de lado. Essa mesma espada aqui vai e volta. Eu sou o primeiro alvo dessas mensagens aqui. Olha que tremendo aí, 5. O perigo chamado mamon, que é o dinheiro como centro do universo. A antiética que aprisiona. É gente que passa a vida inteira focada em dinheiro, o tempo todo. É aqueles irmãos que fazem de tudo para ter dinheiro. Sabe? Aquele tipo de gente que, por exemplo, tem marido, por exemplo, que ele é tão focado em dinheiro, que ele fica ele desenvolve uma doença chamada usura. Já ouviu falar? A palavra usura significa relação de dinheiro com dinheiro, gerando dinheiro o tempo todo. Só que esses dinheiros nunca dão poder, nem dão riqueza, porque eles vivem para eles, não para você. Eles são seus senhores, não seus servos. É como o Avarento, da literatura. Um livro extraordinário, O Avarento. Conta-se que o indivíduo era tão avarento, que no dia da morte, ele agonizando no leito, o padre vai lá dar extrema-unção. Quando ele vê que o crucifixo é de prata, ele agarra no crucifixo e morre agarrado nele. Só porque é de prata. Nós temos gente que fica tão fascinada com dinheiro, tão obcecada com dinheiro, que ele começa a perder a alma no processo de evangelizar, de crescer. É por isso que tem tanta gente que se envolve com a igreja, por esses motivos outros. Não pela palavra, não pela graça, não pela evangelização, mas porque ele pode conseguir amealhar entre os irmãos. É quando você olha daqui do púlpito e enxerga todo mundo como um caixa eletrônico existencial. E aí eu posso tirar alguma coisa de você, porque olha para mim, é fácil inventar um revelamento para você, irmão. A gente que trabalha com um pouquinho de psicologia fica mais fácil ainda. Quer ver quando eu faço seminário de casais, por exemplo? Se eu falar assim, tem marido que ele trabalha o dia inteiro na igreja. Sabe aquele marido diácono multiuso? Faz de tudo na igreja, mas ele não consegue lavar uma louça para a esposa em casa. Pronto. Só de falar isso, mulher já se entrega. Tem umas que são mais discretas e tal, dá só aquela puxadinha nele. Já tem outra que vira para ele e fala: tá vendo aí? Eu poderia escolher a mais discreta e dizer: olha, eu sinto que teu marido não tem te abençoado, não tem te ajudado, não tem sido teu companheiro. Eu vou inventando todo o movimento e floreando, e a mulher desmaia: o cara nunca me viu na vida, está falando de mim, do meu marido. É ou não é? Aí eu venho para frente agora e tal, e tudo isso que Deus vai te dar, tem só uma condiçãozinha, envelopezinho amarelo que eu vou botar no teu bolso aí. Você vem amanhã, hein?
A lógica desses pregadores é fazer os seus olhos molharem, amolecendo o coração para derramar no bolso. É um perigo. Existem assaltantes sagrados. E a mão armada, porque a Bíblia é uma arma. Eu fiquei sabendo de uma, deixa eu estragar o plano dos caras. Deixa eu dar uma de Mr. M agora aqui. Ó. Vou dar uma de Mr. M. Eu fiquei sabendo uma mágica desses pregadores. Olha para mim que é para você não passar por isso. O indivíduo, ele vem com um monte de nota de R$1 no bolso, daquela novinha. Nota não, aquela moeda, né? Antes eles levantam informações das igrejas. Eles levantam informações. Então ele já sabe quem é empresário, quem não é. Ele sabe quem é aquela irmã empresária que sofre com o marido, sabe? Aí ele chega assim e fala, olha, eu senti aqui algumas pessoas. Aí chama só aqueles para frente. Eles vêm. Ele diz, tem que fechar o olho. Todo mundo de olho fechado. Nenhum abre o olho. Aí eles vêm com terrorismo sagrado. Se abrir o olho, o diabo vai puxar teu pé de noite. Aquela coisa. Os irmãos ficam ali morrendo de medo com o olho trancado. Não abre de jeito nenhum. E ele fala, olha, você tem algum dinheiro no bolso? Vocês que estão aqui na frente têm? Eles botam a mão no bolso. Não, tem nada. Deus está tocando em mim aqui que vai dar um sinal para você. Você vai sentir a mão do seu bolso. Quando eu mandar, você coloca a mão no bolso. Só que nisso ele está jogando as moedinhas do bolso dos irmãos. Você vai botar a mão no bolso, vai sentir uma moeda aí. Aí o povo mete a mão no bolso e vê que tem uma moeda mesmo e não tinha. Pensa no susto. Aí tira, meu Deus, tremendo. Olha aqui, está aqui, aleluia, chora, fala em língua. Só que eles não vão pensar só numa coisa. Eles estão ganhando R$1, não estão? Aí o que eles vão dar por esse R$1, irmão, é o mais alto grau de inflação da história do país. Porque eles vão ter que dar uma oferta em cima de R$1. E essa oferta é mais do que recalcada, sacudida e transbordante. Ela é assaltante. Isso é bandidagem sagrada. Olha para mim aqui, ó. Não coloque o seu dinheiro suado, abençoado e sagrado em pilantras. Não coloque seu dinheiro abençoado e sagrado nas igrejas dos outros. Quer abençoar, faz aqui, ó. É a mesma coisa de comer num restaurante e pagar a conta no outro. Quer abençoar? Abençoa aqui, ó. Investe em gente aqui, ó, que você conhece, que está aqui todo dia, que são homens de Deus, que abençoa a tua vida. Investe aqui, ó, no chão onde você come. Planta aqui, porque Deus vai fazer crescer. E mais aí, ó. 6. O perigo de usar o ministério anterior como desculpa. É a antiética que desrespeita as raízes. Sabe aqueles irmãos que chegam, o pastor muda ele de congregação e fala, pastor, olha, terrível, pastor, lá está ruim demais, porque o outro que passou lá arrebentou tudo, deixou um buraco no caixa, sabe? Sabe o que Deus está pedindo de nós? A capacidade de honrar o nosso passado. Vou te dizer uma coisa que é fantástico da Bíblia. Quando Deus chama Moisés e manda Moisés levar as 10 pragas no Egito, olha para mim aqui para você entender isso. Moisés cresceu e foi criado no Egito. E criado com todo amor, porque ele é visto como um presente do Nilo. Imagina, ele cresceu amando aquela terra. O Nilo, o Egito foram a casa dele, o primeiro ambiente dele. Só que aí Deus manda agora ele colocar 10 pragas. Só que as 3 primeiras, que ferem diretamente o rio e a terra, Deus não deixa ele fazer. É tremendo. Deus chama ele e fala assim, Moisés, dá a tua vara para Arão. Aí Arão toca no Nilo. Depois ele fala, dá a tua vara para Arão. Ele toca no pó da terra. De novo, dá a tua vara para Arão. E ele toca de novo. As 3 primeiras pragas que ferem diretamente o rio e a terra, Deus não deixou Moisés fazer. Por quê? Porque Deus não é injusto para fazer Moisés crescer, ser alimentado pelo Egito, pelo rio, pela terra e sair de lá amaldiçoando o lugar. Deus não deixou. Que é para Moisés sair com a ficha limpa e se um dia voltar, volta pela porta da frente, porque deixou uma história abençoada e não saiu cuspindo no prato que comeu. Tem gente que entra numa cidade e não pode voltar, porque deixa um rastro de fofoca, de miséria, de injúria. Você pode voltar em alguns lugares, irmão? 7, olha aí, ó. O perigo de se achar dono das finanças da igreja. É a antiética que pode dar cadeia, irmão. Tem que ficar esperto com isso aqui, ó. Aliás, tudo e qualquer coisa na igreja é muito sério, é muito sagrado. Envolvimento muito profundo. Esse envolvimento aqui vai além, inclusive, até do contato com algumas pessoas. Tem alguns obreiros que são muito próximos de muitas irmãzinhas e beijinho para lá, beijinho para cá. Fica esperto, irmão. O negócio aí é química, se encostar demais, pega fogo. Ah, já entendeu, né? 8. O perigo de se tornar um casamenteiro. É a antiética que esmaga o amor. Você já viu aqueles obreiros que faz de tudo para casar os outros? Eu fui numa igreja uma vez que o irmão falou para mim, pastor. O pastor falou, se eu pudesse eu casava aquela com aquele ali, aquele lá com aquela lá, seria uma igreja perfeita. Falei, ainda bem que o senhor não pode, né? Que a única coisa que legitima casamento do ponto de vista da Bíblia chama-se amor. Não se casa por dinheiro, porque isso é prostituição. Não se casa só por... Não, vou casar com aquela família lá, porque aquela família vai projetar. Não vai, não. Porque casamento se faz dentro de casa. Casamento é assim, quer ver? Repete comigo, casamento é artesanal.
Sabe o que significa isso? Seu casamento é feito com as suas mãos. Se sua esposa é ruim, você é péssimo artista. É você quem faz. Estou dando essa que é para você vir amanhã. 9, olha aí, ó. Olha aí o 9. O perigo de negligenciar a família. É a antiética que anula as bases. Por incrível que pareça, ainda tem isso. Tem obreiros e gente que está no ministério, e por estar no ministério, negligencia a família. Ele tem ouvidos para todo mundo, mas não ouve os filhos dele. Ele conhece todo mundo, mas não conhece a própria família. É aquele indivíduo que todo mundo ama porque sabe o que ele é no púlpito, não o que ele é em casa. Eu costumo dizer que nas nossas convenções, as irmãs não têm o poder de falar, porque se elas falassem, acabava a convenção. Elas sabem a mentira que seus maridos são. Para fechar, 10. Perigo do isolamento, a síndrome do imperador, a antiética que gera monstros. Irmão, não tem nada pior na igreja, na fé cristã, do que um obreiro isolado. Porque fé cristã toda é comunhão, toda. Até Deus é uma comunhão de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para viver isolado. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. A gente precisa um do outro o tempo todo. Igreja não se faz no isolamento, na cara fechada, não converso com ninguém, eu fico na minha, porque eu sou santo, para não me sujar com ninguém. Já está sujo demais por dentro. Igreja é feita de envolvimento o tempo todo, abençoando gente jovem, gente velha. Eu quero encerrar aqui hoje, nesse ponto de vista, com uma coisa para você. A Bíblia vai falar quando Davi estava bem velho já. A Bíblia diz assim, ó: uma vez mais houve guerra entre Israel e os filisteus. Parece até uma beleza poética da Bíblia, uma licença poética. A primeira vez que Davi entrou nas guerras, ele venceu um filisteu, na verdade o filisteu. A última guerra que Davi vai também é com os filisteus. Agora olha que tremendo, a Bíblia diz: mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel, e Davi se levantou e foi, até porque da última vez que ele não foi, não deu certo. Ficou andando pelo palácio, viu a mulher dos outros tomando banho e deu problema. Então agora ele vai, só que agora ele está velho. No lugar do músculo a pele é flácida, o cabelo que era vermelho agora é branco. O tempo denuncia que o guerreiro se foi, guerreiros se vão. Só que ele quer ir, então ele vai. E a Bíblia diz que no meio da batalha, Davi se cansou, ponto. Imagina a cena comigo. Levanta a espada, abaixa a espada, já está velho, cansado. Ele encosta num canto, apoia numa árvore, puxando um fôlego. Aí a Bíblia diz que um homem chamado Isbi-Benob, dos filhos do gigante, um parente distante de Golias, olhou de longe e tentou matar Davi com uma espada nova. Ele pensou: hoje é meu dia de sorte. Os deuses da guerra conspiram a meu favor, vou virar poema, vão cantar sobre mim, o homem que matou Davi, e ainda vai lá e vinga Golias. Ele ia para cima de Davi, Davi não ia nem ver, ia ser morto por um cara sem mídia. No meio da guerra, o grande Davi ia tombar por uma espada nova, que nunca tinha sentido o fio do sangue de ninguém. Suprema vergonha de um guerreiro. Aí a Bíblia diz que Zeruia, sabe quem é Zeruia? Um daqueles 400 homens amargurados, abatidos de espírito, endividados e oprimidos, que estavam com Davi numa caverna, e ele se fez chefe deles. Homens que ninguém queria, mas Davi pegou. Ele foi lá, entrou no meio, matou o rapaz, e a cena subsequente é tremenda. A Bíblia diz que os valentes se juntaram em torno de Davi e disseram: nunca mais sairás conosco à guerra. Se eles parassem a frase aí, tinha matado Davi de desgosto, mas eles terminaram dizendo: para que não apagues a lâmpada de Israel. Sabe o que eles estão dizendo? Daqui para frente, Davi, fica lá brilhando que a gente bate por você. A gente luta, você brilha. Você é a nossa luz, nós somos a tua força. Você brilha, a gente bate. Sabe o que significa isso? Equilíbrio da fé. A igreja é feita de guerreiros e lâmpadas, jovens e velhos. E nesse equilíbrio, a gente vence qualquer batalha. Agradeça a Deus hoje pelos mais velhos que você tem aí, são as lâmpadas acesas na igreja de Deus. Agradeça pelos jovens que tem aí, são os guerreiros. É nesse equilíbrio que a gente faz. O nosso problema hoje é subestimar os guerreiros. Esse é o nosso problema. Supervalorizar o guerreiro e subestimar o velho. Que Deus levante nessa igreja hoje um equilíbrio entre guerreiros e lâmpadas. A gente sair daqui totalmente tocados por essa graça dos equilibrados. Amém? Fica de pé, por favor. Quero orar com você, e essa oração, eu quero que você apenas agradeça a Deus. Faz uma oração de gratidão a Deus. Gratidão a Deus porque Ele tem andado conosco, tem sido nosso Salvador. Gratidão a Deus porque Ele tem sido nosso refúgio. Gratidão a Deus porque Ele é o Deus das lâmpadas e também dos guerreiros. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o nosso Salvador.
A Ele a gente deve agradecer, a Ele a gente deve orar. Que essa oração seja uma oração de gratidão por tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo conosco, pela grandeza da obra que Ele está colocando em ação e atividade aqui. Ó Deus, obrigado, Pai. Ó Espírito Santo, obrigado. Obrigado pelos guerreiros e pelas lâmpadas que aqui estão, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito ainda tem nos atingido, nos alcançado. Obrigado, Senhor, porque nós diante de Ti somos novos, refeitos, ressignificados, Pai. Ah, Espírito de Deus, que cada uma dessas palavras aqui ditas possam descer ao coração, Senhor. Possam fazer diferença na vida, possam nos transformar em novos homens, novas mulheres, melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores esposas, homens e mulheres tocados pela Tua graça, mudando o mundo, fazendo diferença na história, Senhor. Leva-nos para fora do gueto, do templo, da caixa, Senhor. Que sejamos igreja da rua, do povo, com o coração focado e voltado para aquilo que mexe o Teu coração, vidas, almas. Que esse seminário não seja mais um, Senhor, mas que ele possa invadir as nossas vidas e alterar divinamente os padrões. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos. Lá no final, Davi e o Renato te esperam lá. Deixa eu falar um pouquinho desse CD aqui, ó, do Charles Spurgeon, O Retorno do Filho Pródigo. É um audiobook. É um livro do Spurgeon falado. Dá para você botar no rádio do carro e escutar. Muito bom. Tem lá também o Conselhos de um Velho Apóstolo, que é feito em cima até desse texto que eu li aqui hoje. Esse DVD aqui, ó, uma reflexão otimista sobre a arte de viver. Eu preguei em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe aqueles crentes chatos que não ri nunca? É para eles que eu preguei isso aqui, ó. Se você conhece um, dá para ele. Se ele não ri, aí já era. E tem mais aqui, ó. Quando a vida dói, que é reflexões bíblicas para tratar as dores da alma. Vai estar lá no fundo. Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Obrigado, pastor Alain. Nossa gratidão a Deus pela vida deste servo do Senhor. Eu o apresentei aqui no primeiro dia. Pastor Alain, ele está entre os teólogos. O pastor Shed, ele ministra junto com o pastor Shed e outros. E Deus o tem dado esta graça, sua formação, seus estudos, etc. Mas eu o apresentei aqui como servo de Deus. E foi comprovado nesses dias que ele é servo, aleluia. Que ele está a serviço de Deus para abençoar as nossas vidas. Os irmãos querem orar pelo pastor Alain para que ele continue sendo usado desta forma. Você vai ter a oração desta igreja, pastor Alain, para que o teu ministério continue glorificando a Deus e impactando vidas com as verdades da palavra de Deus. Amanhã vai ser para a família, não é? Hoje ele deu umas pequenas pinceladas aqui do que vai ser amanhã. Então você não pode perder também. Vem amanhã, traga sua esposa e maridão venha com capacete e jaqueta de couro, porque o negócio vai pegar para o nosso lado, viu? Ainda bem que a minha esposa é a melhor esposa do mundo, porque eu tenho trabalhado, não é? E vocês sabem disso, que eu sou um grande artista, não é? Deixa eu defender meu lado aqui, meu velho. Deixa eu defender meu lado, né? Então, não é, minha baixinha? Aí, ó. Aleluia. Como diz o pastor Alain, ainda bem que as irmãs não podem falar muito, porque senão nós estávamos ralados. Né? Mas, queridos, Deus abençoe. Agora, no término, nós vamos... Tome o seu lugar, por gentileza. Obrigado. Nós vamos descer com os obreiros, viu? Dirigentes de congregação, todos os senhores desçam comigo
e liderança, e os líderes gerais, desçam comigo ao cenáculo, imediatamente. Terminando aqui, os senhores já desçam, porque eu quero, no máximo, 10 minutos, estar com os senhores e já dispensá-los. Você tem um aviso? Vamos cantar para ofertar. Logo após, já preparem aí, irmã Sônia, irmã Tati, preparem ali para cantar um hino, e nós vamos, com este hino, ofertar também nesta noite. João Evangelista está aí? O João? Vem cá, João, me ajuda aqui, Randolph, me ajuda, por favor. Tem um convite aqui em cima do banco, me ajuda a distribuir, por favor. Meus irmãos, no sábado, nós vamos estar lá na congregação de Jardim Atlântico, no Fórum Cristão de Cidadania, e nós estaremos com 2 temas muito importantes tratando lá no sábado. Vamos fazer uma palestra sobre finanças pessoais, e num segundo momento nós vamos estar discutindo um pouco sobre a revisão do plano diretor da cidade de São José, que é refazer a cidade de São José,